Boa tarde, oficial, para a turma 43, para a gente dar início à nossa terceira aula da disciplina de saúde da mulher. Na primeira aula, nós estudamos as estruturas anatômicas, do sistema reprodutor feminino, do aparelho reprodutor. Nosso foco aqui é a reprodução, cuidado com a mulher, mas principalmente nesse momento em que ela está gestando, Então, ali duas vidas em uma só. Então, a saúde da criança e do neonato. Na segunda aula, nós trabalhamos as políticas de prevenção, nos postos de saúde voltado para a saúde da mulher. Na terceira aula, a gente vai observar os aspectos históricos da reprodução humana. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre todo esse processo, que leva o organismo a desenvolver um novo ser. Então, olha só. Tem um autor, é o Bricht, em 1939. Dá para ter uma noção? 1939. Ele lançou um termo, que é o termo obstetrícia. A obstetrícia estuda os fenômenos de reprodução na mulher. Esses fenômenos são a gestação, o parto e o puerpério, tá bem? Então, ele começa a observar, a acompanhar a mulher ou permanecer ao lado, em atenção constante e vigilante, desde o período gestacional, no momento do parto e na consulta puerperal, tá? Quando a mulher está lá no período que a gente chamava, de resguardo, agora a gente vai chamar de puerpério. É um nome lindo, inclusive. A palavra obstetrícia, a gente já descobriu o que ela significa lá em História da Enfermagem, Ela provém do latim e significa permanecer ao lado, tá bem? É o que identifica a profissão de parteira ou a profissão de obstetriz, que hoje ela é destinada ao grupo médico e ao grupo de enfermagem. Então, quem quer acompanhar essa fase, da mulher, tem que ter uma especialização em obstetrícia, tá bem? Tanto enfermagem quanto medicina. O que é esse período da fecundação, A fecundação é quando o espermatozoide tem uma capacidade de fecundar o óvulo. Então, a gente tem aí um gameta masculino e um gameta feminino, que se encontram após o ato sexual. Então, a capacidade fecundante do espermatozoide é de até 48 horas após a ejaculação, tá? Ele pode fecundar um óvulo em menos tempo. Mas, ao contrário do que todos pensam, a fecundação não ocorre no útero. A fecundação ocorre lá na trompa de Falópio. É mais em cima. E o espermatozoide demora um tempo para chegar até lá. Por isso que a pílula do dia seguinte, ela tem um período de eficácia de até 72 horas, porque o período de fecundação para um espermatozoide é de até 48. Então, ela te dá uma margem a mais aí de segurança. Porque, no geral, não é após o ato sexual, você não já ingere uma pílula do dia seguinte, Passam-se algumas horas. O ideal é que após o ato desprotegido, em que a mulher não tem interesse em conceber, que ela faça a ingestão, da pílula do dia seguinte. Porque quanto menos tempo, após o ato, maior a eficácia do contraceptivo. Já o óvulo, depois que ele é liberado, ele tem uma sobrevida de 1,2 até, de 12, não é 1,2 não, desculpa, de 12 a 24 horas após a liberação dele, tá? Para ele ser fecundado. É pouquinho tempo, tem que ser muito rápido. Em decorrência da ovulação, o ovário, ele libera um ovócito e as fibras da tuba uterina, Lembra que quando a gente estudou anatomia, eu mostrei para vocês que na ampola da tuba uterina, ou seja, lá na cabecinha dela, naquela estrutura que fica próximo ao ovário, ela tem umas fibrinas, que a gente chama de membrana. É como se fossem uns pelinhos, os cílios, que eles fazem a varredura e a captação do tudo que é liberado pelo ovário, que nesse caso é um óvulo. Esse óvulo ele vai ser expulso e automaticamente vai ser captado pelas fibrinas lá da tuba uterina. E ele vai ser encaminhado para a zona ampolar
né, com a ajuda dos cílios, que tem lá na ponta da tuba uterina, e das contrações que a tuba uterina faz. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu consigo abrir um pouco mais a imagem. Aqui, ó. Na pontinha aqui, ó, tá? Da trompa uterina, nós temos as vibriças. E tudo que é liberado pelo ovário, essas vibriças vão fazer a captação e vão colocar ele aqui, ó, na região ampolar, tá? Na primeira porção da tuba uterina. E o espermatozoide foi liberado aqui, ó, no canal vaginal. Então, ele adentra, né, através da ação do muco aqui, ó, da cérvix, que é a camada interna, né, do colo uterino. Esse muco, ele facilita a permeabilidade dos espermatozoides, que vão passar pelo útero e vão em busca do óvulo que foi liberado pelo ovário. Teoricamente, a mulher ovula um mês pelo lado esquerdo, no outro mês pelo lado direito, tá? Algumas mulheres fogem à regra e a ciclagem é completamente particular, não sendo precisa pela ciência. E o que interfere diretamente nisso é o estilo de vida dessa mulher, da dieta, se ela faz alguma contracepção, mas no geral, as mulheres, elas têm essa ciclagem hormonal. Um mês do ovário direito, outro mês do ovário esquerdo, tá? Então, aqui, ó, o espermatozoide, o nosso corpo é tão perfeito que encaminha o espermatozoide para o lado da tuba onde tem um óvulo aguardando. Então, a fecundação não ocorre no útero, tá? A entrada do espermatozoide no óvulo ocorre na região ampolar. Se esse óvulo, após fecundado, né, ele vai passar por algumas fases de desenvolvimento, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se ele não chegar até o útero para fazer a nidação, ou seja, a fixação na parede uterina, essa mulher vai desenvolver uma gravidez tubária ou uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica significa que é uma gestação fora do ambiente normal, ou seja, fora do útero. Então, ela pode estar na trompa ou ela pode estar na porção inferior do útero, ok? Por isso, gente, que eu sempre falo para vocês, não se fecha diagnóstico de gestação com o exame, apenas com o exame. Você necessita de uma imagem para você entender onde é que está esse período. Porque se esse óvulo estiver aqui, ó, na tuba uterina, a gente tem que observar melhor essa mulher. Porque do contrário, ela vai começar a desenvolver dores abdominais. Essas dores são limitantes, tá? Essa mulher não vai conseguir andar com a mesma facilidade que ela andava antes. Em algumas situações ocorre paralisia dos membros inferiores. Por mais que a mulher tente andar, ela não consegue porque ela não tem tônus muscular, porque a dor é limitante. Distensão abdominal, febre alta e secreção purulenta, porque o feto não consegue se desenvolver, porque aqui, ó, tuba uterina, ela não é elástica igual o útero, né? O útero ele tem capacidade de crescimento de até 10 vezes o seu tamanho normal, a tuba uterina não. Então, se essa gestação, esse feto está se desenvolvendo na tuba, vai chegar uma hora que ele vai colabar aqui nas paredes, ó, e não vai conseguir passar. Então, essa mulher é submetida a um procedimento de emergência, tá bem? Onde, na maioria das vezes, ela vai perder não só a gestação, como também a tuba uterina, tá? Aqui no Acre, existe um índice muito alto de salpingectomia, que é uma infecção nas trompas. Essas infecções não são somente por gravidez ectópica, mas elas também são por doenças sexualmente transmissíveis de repetição, né? Então, a maior queixa das mulheres hoje em consultório de enfermagem e de medicina, a maior queixa ginecológica dela é dor no baixo ventre. E quando a gente vai pesquisar, ela está com uma infecção que é causada, na maioria das vezes, por bactérias e vírus que são sexualmente transmissíveis, né? Causando aí as infecções do assoalho pélvico. E essas infecções
nem sempre estão a nível de vagina. Às vezes a infecção já subiu, está no útero e ela pode chegar na trompa, que é a principal complicação hoje na saúde da mulher, principalmente na mulher acriana, tá bem? Pela falta do uso do preservativo. Então, ela acaba aí desenvolvendo uma infecção mais grave. Então, a gente observa aqui, ó, a região ampolar é onde ocorre a fecundação. Não esqueçam onde é que ocorre a fecundação. Processo de fecundação, né? É quando tem a penetração ovular. Quando o acrossomo, que é a parte da cabeça lá do espermatozoide, quando ele consegue romper, né? Porque ele tem uma enzima na cabeça dele. O espermatozoide lembra um palito de fósforo, né? Aquela parte da cabeça do espermatozoide nós chamamos de acrossomo. No acrossomo tem algumas substâncias, né? Uma enzima, que ele foi feito para quebrar, para agredir a camada lúcea, tá? Do ovário. Ou ainda, né? Para fundir o citoplasma. Então, o que acontece? Ele vai lá, ó, com essa cabecinha aqui dele, que é o acrossomo, e ele vai fundir, ele vai ficar batendo aqui, ó, na parede do óvulo. Essa parede recebe o nome de coroa radiata, tá? E depois dela tem a zona pelúcida. Então, primeiro, o acrossomo, ele tem que quebrar essa coroa radiata, em forma de coroa mesmo, tá? Ela não tem, ó, aqui, ó, bordas delimitadas. Depois dela, nós temos a zona pelúcida. E, por último, o ovócito, tá? Que é o interior do óvulo, onde armazena o material genético da mãe, os 23 cromossomos. E aqui, no caso do espermatozoide, aqui, ó, após o acrossomo, a gente tem, ó, antes de chegar na cauda, né? A gente observa aqui, ó, que temos o material genético do pai, os outros 23 cromossomos. Então, aqui nós temos a coroa radiata, né? Quando o espermatozoide vem e ele pega essa cabecinha dele, que é um acrossomo, que tem uma enzima, bate aqui, ó, na coroa radiata e ele consegue quebrar uma delas. Só que quando ele bate com a cabecinha dele aqui, ele perde material genético, ou seja, ele morre, perdeu a capacidade que ele tinha de fecundar. Então, aquela história que contaram para você, que você era o espermatozoide mais rápido da corrida, é mentira, tá? Os espermatozoides são liberados aos milhões e é um trabalho em equipe. Cada espermatozoide vem aqui, ó, e rompe uma barreirinha aqui, ó, da coroa radiata, até que um espermatozoide consiga adentrar aqui também, ó, a zona pelúcida, aqui, ó, zona pelúcida, e consiga fecundar o ovócito, trocando o seu material genético, que está aqui na cauda dele, com o material genético do ovócito que foi liberado pelo ovário. E aí a gente tem um novo material genético, ou seja, um novo ser em formação. Então, nós não somos o espermatozoide mais rápido, tá? Outros milhões de espermatozoides fizeram todo o trabalho duro e a gente só ficou aqui fora esperando a oportunidade. Então, quando a gente observou, tá? Eu sempre falo, não fui o espermatozoide mais rápido, eu fui o mais esperto. Eu aproveitei a oportunidade que eu observei naquele momento, né? Então, é assim que ocorre a fecundação. Esse processo da fecundação, né? Quando ocorre do espermatozoide conseguir injetar o seu material genético dentro do ovócito, aí a gente considera que foi formado, né, um zigoto, que é uma célula formada por duas outras células. Então, a gente tem aí um zigoto, que é um óvulo fecundado. Uma mulher engravidou. Aí, depois que ela engravida, a gente tem as fases da fecundação, tá? As fases da fecundação são 3 a nível técnico. Existem inúmeras outras fases. Eu trouxe aqui para vocês e na apostila as 3 fases, que é o que a gente vai trabalhar. Mas logo abaixo eu deixei uma imagem para vocês com 5 fases, tá? Mas a nível técnico de enfermagem, a nível de fixação e informação, a gente fica com o material da apostila, que são 3 fases. Na primeira fase, né, o espermatozoide ele rompeu a membrana do óvulo, a chamada barreira da corona radiata. Ele foi lá e quebrou.
Aí ele liberou as enzimas denominadas que são acrossomos, né, para quebrar essa coroa radiata, e eles possuem uma função de destruir essa membrana. Com isso, eles permitem a penetração do espermatozoide. Falei exatamente isso para vocês. Então aqui, ó, quando ele está quebrando essa barreira, a gente fala que é a primeira fase da fecundação. Depois, né, um espermatozoide atravessa a zona pelúcida, ocorrendo então a fecundação. Então a fase 2 é quando nós, né, que estamos aqui nascidos vivos, conseguimos atravessar toda a membrana pelúcida. Primeiro, um grupo de espermatozoides quebrou toda a coroa radiata e depois nós conseguimos atravessar a zona pelúcida. A partir do momento que a gente atravessou a zona pelúcida, o óvulo, ele se fecha, ele fecha de novo a membrana. E aí, é possível que dois espermatozoides entrem e fecundem o mesmo óvulo? É possível, né? A gente chama isso de gravidez, né, dupla, que é a gravidez de gêmeo, trigêmeo, quadrigêmeo. No geral, um espermatozoide fecunda e o óvulo já se fecha. E aí, esse um espermatozoide pode se dividir em dois óvulos, que a gente chama de uma gravidez, né, de gêmeos idênticos. Quando dois espermatozoides fecundam o mesmo óvulo, a gente diz que são gêmeos, mas que são de placentas diferentes, né? Então, tem o univitelino e tem o bivitelino, que são de placentas diferenciadas. Essa é a segunda fase. Na terceira fase, ocorre a fusão das membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovócito, ocorrendo consecutivamente, né, a penetração do núcleo e do flagelo nas suas mitocôndrias. É quando, né, esse material genético que está aqui se funde com o material genético que está dentro do ovócito. E aí eles formam um novo código genético, um novo ser. Daí eu deixei uma outra imagem aqui para vocês que trazem esse processo, né, até a quinta formação, que é quando, depois que ele terminou aqui, ó, a divisão mitótica dele, entrou lá, fecundou, trocou material genético, ele vai se dividir em dois. A gente chama isso de mitose, aprendemos isso lá no ensino médio. Depois, a gente vai formar um zigoto, né? Que é quando a primeira formação estrutural do feto está pronta. Então, vamos lá. No processo de migração ovular, tudo isso aconteceu lá na zona ampular. Tá? Lá na ampola, lá na tuba uterina. A fecundação ocorre lá. Tudo aconteceu lá. Agora fecundou. Tem que ir para o útero, porque se não chegar até o útero, né, vai ocorrer complicações durante essa gestação e ela não vai se desenvolver, tá bem? Então, olha só. O ovo, ele vai ser transportado pelo meio da atividade sinergética ou das contrações uterinas. Todos nós já ouvimos falar, né, no peristaltismo, que é os movimentos que os nossos órgãos e vísceras internas fazem para transportar o bolo alimentar, até que ele vire bolo fecal e aí vai. Aqui no útero é a mesma coisa, então a tuba ela fica se mexendo. É comum que as mulheres, né, mulheres que não têm muita gordura abdominal, quando elas estão deitadas, elas apoiam a mão sobre o abdômen e elas sentem as vísceras se mexendo, né? Porque temos movimentos ciliados. Os órgãos, eles não são parados dentro da cavidade. Eles se movimentam. São movimentos discretos. Eles não dançam samba dentro do nosso ventre, né? Mas eles se movimentam para facilitar a sua função, que é de dar caminho, né, para esse ovo até que ele chegue lá no útero. E nesse caminho, ele vai se desenvolvendo. Tá? Ele vai crescendo e se desenvolvendo. Então, olha só, né? O ovo, ele vai ser transportado, né, lá para o útero de aproximadamente, esse período leva de 3 a 4 dias. E essa fase a gente chama de fase de retenção. Em seguida, ele vai rapidamente através do istmo em direção ao útero. Onde está o istmo? Lembra que aqui é a ampola, né? Então, esse caminho aqui, ó, até o útero, a gente chama de istmo, que nada mais é que o corpo da tuba uterina. Depois a gente vai observar, né, a primeira divisão celular. A primeira divisão celular, quando o espermatozoide
fecundou o óvulo ou o ovócito, a gente chama de clivagem. A clivagem acontece 30 horas após a fecundação e dela vai resultar 2 células, tá? Ou 46 cromossomos, com 23 da mãe e 23 do pai. A segunda divisão celular, a gente chama ela de mitótica, o processo de mitose. Ela vai ocorrer 12 horas após a fecundação e ela vai dar origem a mais 2 células. E essas divisões vão acontecendo de forma sucessivamente, né? Isso é progressivo. Depois que ela termina toda essa divisão celular, nós chamamos esse conjunto de células de zigoto. E esse zigoto vai se subdividir e a gente vai chamar ele de mórula. A mórula, ela é realizada no início do desenvolvimento embrionário. E no final dessa divisão, o zigoto vai se apresentar cheio de blastrômeros. Os blastrômeros vão dar origem, uma parte, ao feto e a outra parte aos órgãos anexos em que a mulher precisa para que ela possa desenvolver um embrião saudável. Então, até esse momento aqui é um só. Depois que ele se transforma em mórula, que ele vai fecundar lá no útero, ele vai se prender no útero, é que ele começa a desenvolver o embrião e os órgãos anexos. Então, aqui eu deixei uma imagem para vocês, ó. Óvulo fecundado dividido em 2, a gente chama de processo de zigoto, né? Depois ele se transforma em 2 células, 4 células, 8 células, 72 células, a gente chama ele de mórula. Depois ele vai se dividir e a gente vai chamar isso de blastocisto, né? Isso tudo acontece no 4º dia após a fecundação. Então, no 4º dia, a gente já tem aqui ó, um grupo de células que vai dar origem à formação fetal e um outro grupo de células que vai dar origem à formação dos órgãos anexos, tá bem? Aqui, ó. O zigoto vai alcançar a cavidade uterina no 6º ou no 7º dia depois da fecundação. É aqui, minha gente, que a menstruação já está atrasada e que a mulher começa a sentir cólica. É comum no início da gestação, até a 12ª semana, que a mulher tenha cólicas fortes. Em algumas mulheres, a cólica é mais discreta, é um processo mais natural. Em outras mulheres, o processo é mais agressivo, é mais limitante. Por quê? Porque quando, né, essa mórula está prontinha, ela tem que ser inserida lá no endométrio. Lembra que na aula de anatomia, o endométrio ele se prepara para receber, né, um embrião, para começar a alimentar e a nutrir ele, só que ele faz uma camada única, né? Ele não sabe onde é que o espermatozoide ele vai se prender. Então, aqui, ó, ele encheu todo o endométrio, deixou ele bem fofinho. Aí vem a mórula, chega aqui e escolhe um local mais propício para ela aderir. Só que essa adesão, ela vai romper aqui, ó, fibras desse tecido, tá? Que foi injetado aqui, ó, cheio de sangue rico em nutrientes. Ela vai romper a barreira até que ela consiga se infiltrar e se enraizar. Então, quando ela se enraiza, ela dá as condições favoráveis para que esse embrião receba todos os nutrientes e ele consiga se desenvolver. Por isso, as dores, as cólicas, tá bem? E aqui a mulher só desconfia que a menstruação está atrasada. Ela nem desconfia ainda que está grávida, é no 6º ou no 7º dia de gestação. A menos que essa mulher seja uma mulher tentante, né? Que é aquela mulher que se prepara todo mês, ela já vem tentando engravidar. Então, a menstruação atrasou 1, 2 dias, ela já corre para fazer teste na farmácia, né? Depois, teste sanguíneo e, por último, uma ultrassom. Mas, no geral, né, as mulheres que engravidam não estão nesse período tentante. A maioria só descobre a gestação lá na 4ª ou na 5ª semana, que é quando a menstruação já está com 1 mês de atraso. Logo depois, né, que a mórula está lá no útero, ele vai adentrar a cavidade uterina e vai se alojar dentro do endométrio, né, é onde a mulher vai sentir as dores de cólica, juntamente com as células do trofoblasto, tá? E eles têm a função de segregar as enzimas, tá? E quebram as células do endométrio, forçando uma penetração desse zigoto na camada endometrial.
Por isso, as dores, ok? A nidação, que é a fixação do zigoto dentro do endométrio, a gente chama de nidação, né? Ele ocorre de forma completa entre o 8º ao 12º dia após a fecundação. Ou seja, nas 2 primeiras semanas de gestação, a gente já tem um embrião ali, né, praticamente formado, se implantando na parede uterina e desenvolvendo as condições ali perfeitas para que ele possa se desenvolver. E aí lembra que ele se dividiu em 2 categorias, né? Então, aqui, ó, o embrião vai se dividir em 2 camadas. A primeira camada eu chamo de epiblasto. As células do epiblasto vão dar origem, tá bem, ao sistema nervoso central, à epiderme e aos anexos. Vocês já pararam para pensar que uma mulher grávida, ela não produz absolutamente nada dentro dela? Ela não faz nada. Ela apenas oferece as condições para que o embrião se desenvolva. E esse processo é um processo de encriação, ou seja, é o próprio indivíduo que se forma sozinho, pegando os nutrientes da mãe. Você nunca viu uma grávida deitada no sofá falando assim, não, agora eu não posso me mexer porque eu estou fazendo a cabeça do bebê. Não, agora eu não posso levantar daqui porque tá faltando só a última unha do dedinho do pé. A gente não vê, né? A grávida em si, ela só sabe o que está acontecendo pelos relatos que ela tem ou pelas consultas onde ela vai e realiza os exames ultrassônicos para observar, né, como é que está o desenvolvimento do seu embrião, do seu bebê. Até porque, se a gente controlasse esse processo, né, de criação, de formação fetal, não nasceria nenhuma criança com deformidade genética. Já pensou? A criança nasce sem um braço. Ai, meu Deus, esqueci. Nesse dia aqui que eu não fiz o braço do menino, eu estava muito ocupada. Né? Nesse dia aqui eu estava trabalhando e teve um problema no trabalho. Então, a mãe, ela não controla. O corpo dela oferece as condições normais. Agora, se essa mãe quiser, ela atrapalha esse processo. Ela consegue atrapalhar. Como? Álcool, drogas, né? Não mantendo o repouso quando necessário, não tendo uma boa alimentação, daí ela consegue atrapalhar sim esse processo de formação fetal, mas ela não consegue controlar, ok? O segundo grupo de células são as células do hipoblasto, tá? Essas células vão dar origem à vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica, ela vai nutrir o embrião até o início da circulação dentro da placenta. É normal a mulher no início da gestação, ela fazer uma ultrassom e aí o médico observa só o saco vitelínico ou a vesícula vitelínica. E aí ele fala para ela, espera mais 2 semanas para você voltar e repetir para eu dizer se essa gravidez, né, tem embrião ou não. Não sei se vocês já ouviram falar na gravidez anembrionária, que é quando o corpo, né, ele se preparou todinho para gestar, liberou óvulo, achou que fecundou um espermatozoide, ou até mesmo fecundou, só que o espermatozoide morreu no caminho, ou ele não tinha material, né, de RNA ali, de DNA no acrossomo dele, e aí desenvolveu só o óvulo ali, só com as 23 células da mãe. Né? Chega um momento que o embrião não se desenvolve e a mulher, né, sofre um processo abortivo, e esse processo abortivo ele é espontâneo, tá? Ela não controla. Ou quando o médico observa que a gravidez é anembrionária, ele estimula, né, no caso, a expulsão dessa vesícula vitelínica, tá? E é considerado também um aborto. Só que nesse caso, para a ciência, não é crime, porque não tinha embrião. Mas o aborto é o ato do útero expulsar, né, o corpo estranho que está lá dentro. Nesse caso aqui, a vesícula vitelínica ou o saco vitelínico, tá? Tanto o citroflobasto, né, vai compor a placenta, tá? A bolsa amniótica inicia sua formação dentro da cavidade, tá? Lá dentro do citroflobasto. Aqui, ó. Aqui dentro, ela vai começar a formação do embrião e também vai começar a dar início à bolsa amniótica aqui, ó. O âmnio, né? As células do âmnio que vão dar origem à bolsa amniótica.
Os anexos embrionários são 3. Deles a gente tem a placenta, o cordão umbilical e as membranas, tá bem? Esses anexos se desenvolvem lá dentro do ovo, tá? Dentro do ovócito, mas elas não se relacionam com a formação do concepto, ou seja, da concepção. Estão se desenvolvendo tudo junto com o embrião, mas o embrião está se desenvolvendo para cá e essas outras células se desenvolvendo para o outro lado, para elas darem origem, né? A placenta, o cordão umbilical e as membranas que estão lá dentro, que vão favorecer as condições, né, para que o embrião possa se desenvolver. Então, qual é a função dos órgãos anexos ou dos anexos embrionários? Proteção, nutrição, respiração e excreção do concepto, ou seja, do feto. A placenta é a união de duas estruturas ovulares dentro da mucosa uterina. Ela tem a ação de possibilitar a troca de nutrientes e a troca de gases e dos metabólitos, tanto da mãe quanto da criança. Então, a placenta ela vai se dividir em duas faces, não é fase, é face, tá? Eu tenho a face fetal, que é a face que está virada para o bebê. Nessa face, ela vai lembrar muito um fígado de boi, tá? Ela tem aquela mesma estrutura da pelezinha, aquela membrana viçosa, tá? E aquela membrana viçosa vai dar origem ao cordão umbilical que vai se ligar com o bebê. Então, essa é a face fetal, que vai liberar todas as excretas e metabólitos do bebê. Aí vai passar pela placenta e vai ser excretado pela mãe que está do lado de fora. Então, eu tenho aqui ó, a face materna. Na face materna, ela tá cheia ali de sulcos e giros. Tanto que hoje em dia, quando você tira a placenta da mãe, se você colocar ela numa folha de papel A4, ela vai fazer uma forma de uma árvore, né? Ela tem um formato de uma árvore. Todas aquelas ramificações que seriam os galhos da árvore, a árvore da vida, né? Ela A árvore da vida, ela foi observada dentro da placenta, tá? Por isso que a gente chama de árvore da vida. Então, ela tem o início da história, que a placenta, ela lembra a árvore, né? Uma árvore, e essa árvore dá frutos, no caso, o fruto é o bebê da mulher. Então, a inspiração da história da árvore da vida é essa face materna, é a face da placenta que está ligada na mãe. Então, essa face placentária materna, ela vai puxar todos os nutrientes da mãe, vai encaminhar por dentro da placenta lá para o cordão umbilical para ser levado para o bebê. E tudo que o bebê não precisa mais, volta pelo cordão umbilical, passa pela face fetal, vai para a face materna e vai ser excretado pela mãe. No geral, né, 45% das mulheres desenvolvem uma placenta na formação redonda, tá? A outra forma que geralmente aparece é a forma oval, em aproximadamente 38% das gestações. Existem N outras formas, né, que a placenta assume, porém, elas não são consideradas normais e nem naturais. São deformidades placentárias que trazem complicações fetais. Por isso que num exame ultrassônico, a gente não observa só o bebê, a gente observa as condições do útero, a gente observa as condições do canal vaginal e a gente observa também a quantidade de líquido dentro da cavidade e a gente observa a inserção da placenta, porque é a placenta que faz com que mãe e bebê façam a troca de nutrientes. A placenta também mantém o bebê livre de algumas infecções, então ela tem uma ação protetora, né? Existem alguns vírus, fungos e bactérias que não conseguem romper a membrana da placenta. Ele não ultrapassa, não é transplacentário. Mas existem outros que são transplacentários. E são eles: Zika vírus, sífilis, né, congênita. O tabaco consegue ultrapassar a barreira transplacentária, trazendo aí uma síndrome fetal, né? O álcool consegue passar.
vírus da hepatite B, vírus da hepatite C e o vírus do HIV, assim como N outras patologias. Então, o ideal é que quando a mulher esteja grávida, que ela continue utilizando o preservativo, seja essa gravidez planejada ou não, porque existem algumas infecções que vão ultrapassar a barreira transplacentária ou líquido amniótico e vão causar infecções graves no bebê. O cordão umbilical, né? Ele é originado lá do disco bilaminar, daquelas células do hipoblasto, do epiblasto, tá? Ele vai ser formado e ele vai ligar a face materna, não, a face fetal do bebê com o próprio embrião que está em formação. Então, esse cordão, ele tem aproximadamente 59 centímetros, tá? E ele tem na sua formação tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem o nome de geleia de Wharton, tá? Que é a pessoa que pesquisou e descobriu. Então, ele tem na sua composição essa geleia, um aspecto gelatinoso. E ele vai ser revestido pelo âmnio folicular, tá bem? Ele é formado de 2 artérias e uma veia, entrelaçados entre si, que vão se comunicar com a veia cava inferior do feto. Então, a função, né, de circulação do feto, quem tem a responsabilidade de fazer é o cordão umbilical, até que o bebê nasça e ele seja desligado da placenta. Tá? A gente corta o cordão umbilical da placenta. Antigamente, o bebê saiu, o médico já podia cortar o cordão umbilical ou a enfermagem. Hoje, tá? No parto humanizado, nós esperamos que o cordão pare de pulsar. Tá? Então, a gente tira o bebê, coloca o bebê imediatamente em cima da mãe, espera a fase de dectação da placenta, tá bem? Ou espera o cordão parar de pulsar. Quando o cordão que tem circulação para de pulsar, é a hora de fazer o desligamento da mãe e do bebê. E aí o bebê começa a fazer a sua circulação, tanto a pequena circulação quanto a grande circulação, por conta própria, e a placenta é desprendida do lado do útero, né? E é descartada, ok? Ela perde a sua função. Já o líquido amniótico, né? Ele está dentro da membrana amniótica. Quando a mulher perde líquido, é porque a membrana amniótica foi rompida. O líquido no início da gestação, ele é em maior quantidade, ele é claro e cristalino, né? Então, ele é um pouco opaco também e no decorrer da gestação, ele vai perdendo essa transparência e vai ficando mais grumoso e, consequentemente, também perdendo a sua quantidade, tá? No final da gestação, ele é mais espesso. Aproximadamente, no final da gestação, ele tem 600 ml, tá? No início da gestação, ele está em maior quantidade. E ele permite, né? Ele dá ali para o bebê proteção, permite que o bebê consiga se locomover na cavidade uterina e ele faz a manutenção da temperatura para o feto, mantendo o feto, né, com a temperatura ali um pouquinho elevada, para dificultar a ação, né, dos antígenos, como bactéria, fungos e vírus, tá? Então, ali já tem uma barreira de proteção. Só que tem alguns vírus que são altamente potentes, e bactérias também, e fungos que conseguem atravessar tudo isso e infectar o bebê, principalmente quando a mãe está com a imunidade muito baixa ou quando é uma infecção recorrente. Então, essa é a função do líquido amniótico. Quando a mulher perde líquido, né, e o bebê não está pronto para nascer, geralmente essa mulher fica internada fazendo soroterapia, na intenção do organismo repor o líquido que foi perdido, tá? Após 72 horas de bolsa rota, a gente já inicia o protocolo de antibiótico na tentativa de prevenir. Então, é antibiótico ali de profilaxia, para que nenhum vírus que esteja na corrente sanguínea da mulher, nenhuma bactéria consiga infectar esse feto,
tá bem? Essa é a ação da enfermagem da equipe de saúde. E se após todas essas intervenções, né, a mulher não conseguir repor o líquido, ela vai sofrer um parto de emergência e a criança, dependendo da idade gestacional, pode não ter chances de sobreviver. Aí daí eu queria terminar falando para vocês o que a gente pode observar enquanto enfermagem no líquido amniótico, tá? Quando a mulher chega na maternidade dizendo que está perdendo líquido, ela chega lá no postinho dizendo que ela está perdendo líquido. Então a gente pede para observar, para avaliar. Quando o líquido é clarinho, significa que o feto não está maduro, né? Porque quando o feto está maduro, lembra do trabalho que vocês fizeram? Quando o feto está a termo, o líquido, ele fica mais leitoso e grumoso, tá bem? Então, aqui, ó, aspecto leitoso e grumoso significa que o feto está maduro, que essa mulher pode entrar em trabalho de parto numa boa, que está na hora do bebê nascer sem problema nenhum. Ou, quando o líquido é amarelo, significa que a criança tem doença hemolítica, ou a criança ou a mãe. O que é hemólise celular? É quando as células se quebram, né? A célula ela tem um formato diferenciado. Então, essa pessoa ela não tem uma capacidade de coagulação sanguínea. A gente chama isso de uma doença hemofílica, tá bem? Que é quando a criança não tem capacidade de coagulação. Então, se essa criança sofre um corte, ou até mesmo no corte do cordão umbilical, ela pode sangrar até a morte, né? Sendo aí uma das principais causas de mortalidade infantil nos séculos anteriores. Por volta do século XX, né, a ciência já tinha evoluído e conseguiu fazer esse diagnóstico ainda no processo puerperal e, consequentemente, fazer o acompanhamento. É óbvio que essa pessoa hemofílica tem uma vida completamente restrita, uma vida diferenciada. Porque, imagina, não pode sofrer nenhum tipo de corte, porque ela não tem coagulação. Vai sangrar muito. Acontece dessas pessoas a gente conseguir controlar com vitamina K, né? Outras pessoas vão morrer. Por exemplo, uma menina, né, quando ela chegar na idade menstrual, ela vai evoluir para óbito, tá? Geralmente, hemofílicos são pacientes do sexo masculino, mas existem mulheres também hemofílicas, que é uma doença grave, tá? E a gente consegue observar isso pelo líquido amniótico na coloração amarelada. Quando o líquido amniótico que essa mulher está perdendo assume uma coloração esverdeada, significa que o feto entrou em sofrimento fetal, tá bem? Quando o feto, todas as excretas do feto não estão sendo mais conseguidas ser absorvidas pelo líquido amniótico e, consequentemente, excretadas pela mãe. Então, esse líquido está cheio de toxinas e está fazendo com que o bebê entre em contato com essas toxinas que são altamente nocivas, né, para esse embrião em formação. E quando o líquido ele assume uma coloração castanho, geralmente a gente confunde um pouco com o marrom, sabe? Tá mais amarronzada, com um aspecto sanguinolento ou um aspecto mais ceroso, indica que o bebê, tá, foi a óbito. Então, isso a gente tem como observar apenas olhando, tá, o líquido amniótico, as características dele. O líquido amniótico ele não tem odor. Quando ele tem odor, a gente já sabe que é uma infecção a nível de vagina. Então, essa mulher estava aí com uma vaginite ou com uma vaginose bacteriana, porque o ideal é que ele não tenha cheiro. Não necessariamente uma mulher entra em trabalho de parto e a bolsa tem que romper, não, tá? Existem alguns partos que a gente chama de parto seco, que a bolsa só estoura no momento que o bebê está nascendo já. Tipo, o bebê vai nascer, aí ele vem rompendo a bolsa. Do contrário, a bolsa não se rompe. Ou o médico faz o rompimento da bolsa de forma manual, né? Ele coloca o dedo lá dentro ou uma cânula e faz a ruptura da bolsa. Ele estoura a bolsa para acelerar o trabalho de parto, tá? Mas não necessariamente as bolsas têm que romper para caracterizar que a mulher está dilatando, tá bem? Existem algumas situações em que a bolsa rompe antes e a mulher não está em trabalho de parto, né? Ela começa a perder líquido antes, por alguma disfunção do organismo. E também situações em que a mulher está em trabalho de parto, um trabalho de parto ativo, e a bolsa ainda não rompeu, tá bom? Então, ruptura da bolsa uterina não indica trabalho de parto ativo, ok? Essa mulher precisa ser examinada. Mas a coloração e o aspecto
né, desse líquido, ele indica sim algumas patologias graves que precisam de intervenções emergenciais, ok? Por hoje é só.